Boa noite, irmãos. Não é pegadinha, não, você que viu o Leandro hoje à noite. Caramba, cadê o Leandro? A gente fez uma troca, mas eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nós estamos estudando o livro de Romanos e algumas semanas nós tivemos um pouco de virada no livro de Romanos, porque até o versículo 12 nós juntos vimos todo o Evangelho, a salvação, a justificação, o pecado do homem, a necessidade do homem, toda a base teológica que a gente precisa do nosso Evangelho. E a partir agora do versículo 12, do capítulo 12, obrigada, irmã, nós começamos juntos a, de uma forma muito prática, colocar toda essa aprendizagem do Evangelho, essa teoria, essa teologia na prática das nossas vidas. E nós temos sido mexidos pelo Espírito Santo de Deus, que cada vez que nós vemos o ideal de Deus em sua palavra, a imagem de Cristo, e nós nos deparamos com a natureza humana e a nossa diferença daquilo que nós deveríamos ser, nós somos tocados e motivados pela palavra a vivermos essa transformação do Espírito Santo. Essa transformação que o capítulo 12, no versículo 1, começa dizendo que nós não podemos nos conformar com esse mundo. E que há uma necessidade de uma renovação na nossa mente, nosso modo de pensar, para que através da renovação da nossa mente haja uma renovação no nosso coração e nas nossas atitudes. E essas atitudes novas, que são diferentes daquelas que todo mundo tem, que nós não estamos na forma do mundo, vão fazer com que a gente experimente qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. E nós começamos a ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nos nossos relacionamentos uns com os outros, nos nossos relacionamentos com os nossos inimigos, no nosso relacionamento com o Estado, como vimos na semana passada. E hoje pela manhã vimos que há algo que deve nos motivar a vivermos essa palavra e esse Evangelho. Que se não é pela nossa consciência, nós devemos ser motivados pelo amor. E se não formos ainda motivados pelo amor, ainda há um grande motivo, que Jesus veio. E nós como a sua igreja, nós como o seu povo, nós como a sua noiva, estamos aguardando o Cordeiro, a vinda do Cordeiro. Mas não para por aí. Paulo continua nos instigando a termos uma mente nova e uma mente transformada. E nós vamos começar no capítulo 14, versículo 1, com alguns versículos que eu trouxe para você hoje, na linguagem de hoje, mas se você tem sua Bíblia, você pode abrir em Romanos 14, versículo de 1 a 4, que dizem o seguinte: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. E esse tema que nós começamos hoje fala sobre a nossa postura no relacionamento com as outras pessoas, mas principalmente com as pessoas da nossa comunhão, aqueles que se dizem cristãos, da mesma fé, os crentes, o que nós chamamos de evangélicos. E você que tem amigos evangélicos, talvez até na sua família, vai concordar comigo que existe uma divergência muito grande em muitos assuntos, não é verdade? Existem usos e costumes que variam de uma igreja para outra, de uma denominação para outra. E, às vezes, esses assuntos, que são assuntos polêmicos, porque não são assuntos que estão escritos na Bíblia, porque dizem respeito aos nossos usos e costumes, da liberdade de cada um, são exatamente esses que vão rotular, que vão diferenciar, que vão afastar, que vão criar barreiras, e principalmente gerar entre nós, entre as igrejas, entre os irmãos,
divergências e separações. E nós que deveremos ser um corpo, uma igreja, a igreja de Cristo, porque lá no céu não vai ter placa, lá no céu não vai ter denominação, lá no céu ninguém vai perguntar se você é batista, presbiteriano, se você é pentecostal, lá no céu não vai ter nada disso, é todo mundo filho de Deus, todo mundo comprado e lavado pelo sangue de Jesus, mas são essas coisas que impedem que a gente viva o amor genuíno. Não raras vezes, as redes sociais são verdadeiros palcos de contendas entre os irmãos, que criticam uns aos outros, que julgam uns aos outros, julgam a espiritualidade, julgam o entendimento, julgam a teologia uns dos outros. E aqui Paulo vem falar para nós, os cristãos, hoje, a forma com que nós devemos nos relacionar com aqueles outros cristãos, que você deve estar lembrando aí de alguns, que talvez pensem diferente de você, num ou outro assunto, ou talvez em todos os assuntos, mas que vocês têm certeza que são salvos, que são redimidos, que conheceram a Cristo e fizeram dele o seu Senhor, que foram justificados e que hoje não tem nenhuma condenação sobre a vida deles, mas na hora que a gente senta para conversar, você fala, não é possível, não é possível. Paulo nos ensina, então, um princípio, que é uma releitura do Sermão da Montanha. Nós vimos no capítulo 12, quantas coisas que Paulo repete, que Jesus já tinha dito no Sermão da Montanha. E ele vem e fala para nós o seguinte, vocês não devem julgar uns aos outros. Não julguem. Não julguem uns aos outros, não julguem o irmão. Porque nós fomos aceitos unicamente por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos visto ao longo da leitura de Romanos que nós não fomos aceitos por Cristo pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é pela minha performance, não é pelo meu jeito, pela minha atitude, não são pelas minhas ações, mas foi por uma única ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que encerrou ali na cruz do Calvário todos os pecados, quer tenham sido eles grandes ou pequenos, que fez com que religiosos e pagãos quebrassem entre eles o muro da separação que havia, e nós somos um só povo por causa da atitude de Cristo Jesus, não por causa da nossa atitude. E esse texto é sobre isso, sobre os costumes, sobre os usos, sobre aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Esse assunto separa os calvinistas dos arminianos, os tradicionais dos pentecostais. Esse capítulo, essa parte desse texto fala o que diferencia os crentes velhos, que você fala, mas na minha época não era assim, está tudo mudado, hoje em dia não é assim. Dos crentes novos, e principalmente daqueles que encontraram com a graça de Deus. E você deve lembrar de que tem pessoas que querem falar sempre de assuntos mais polêmicos. Tem gente que fala, mas não tem namoro na Bíblia. E eu ouvi o pastor Ariovaldo falando uma vez, mas também não tem ministério de dança e também não tem ministério de louvor. E ninguém quer polemizar sobre isso. São muitas coisas que nos dividem, que geram os julgamentos, que fazem com que nós estejamos separados. Tem gente que santifica um dia da semana, consagra um dia da semana. Tem outros que têm entendimento que todos os dias são dias do Senhor, dias santos, dias para que nós possamos viver para a glória de Deus. Tem pessoa que não ouve determinado tipo de música. Olha, ouvir essa música é pecado, vai para o inferno sem escala. Tem outras pessoas que não vão a certos lugares, não comem certas comidas, não bebem certas bebidas. E é sobre isso esse texto, sobre gente que só ora de joelho, sobre gente que ora de olho aberto andando na praia, sobre as questões que fazem com que nós, que deveríamos ser um só povo, ter uma só voz, ter uma só visão, estejamos vivendo cada vez mais desunidos, cada vez mais separados. Cada vez nós temos na nossa cidade menos ajuntamentos de um povo só, de uma igreja só. Nós temos visto isso se dissolver. E Paulo, quando diz todas as coisas me são lícitas, ele também diz, mas não são todas as coisas que me convêm. E cada um vai vivendo a sua vida dentro dessa interpretação.
E o grande equilíbrio desse texto é que eu não posso fazer o que me der na telha, mas ao mesmo tempo não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que eu perca a minha salvação. A salvação é garantia, porque Jesus fala, aqueles que o Pai me deu, ninguém tira eles daqui da minha mão. E aí a minha pergunta é, do outro lado, se essa fé que eu professo me afasta do pecado. Porque se essa fé não me afasta do pecado, eu continuo confortável no pecado, eu tenho que questionar essa minha fé. Eu preciso questionar, que fé é essa que eu professo se uma vida não tem arrependimento, não tem confissão, não busca a santidade? Se o Evangelho sempre nos aponta Cristo como referência, será que eu mudei de religião, mas eu continuo vivendo a velha vida? Ou que o novo nascimento trouxe em mim novas atitudes e novo pensamento, como propõe Romanos 12? A minha comunhão vai ser afetada com Deus por essas atitudes e essa pseudo-liberdade que cada um, dentro da sua visão, proclama agora na sua vida diante de Deus. Mas Paulo vem e fala, não julgue. Não julgue. Não julgue o seu irmão. Cada um vai dar conta de si mesmo. E ele vai mais além. Nunca julgue um irmão mais fraco, com base naquilo que você sabe e que ele não sabe. Nunca julgue o irmão mais fraco, com base naquilo que você faz e que ele não faz. Ou pior, naquilo que ele faz e que você não faz. Nunca julgue. Não viva essa vida. E a palavra fala, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. E a gente vai um pouquinho mais fundo, porque lá naquela época havia um monte de pessoas, e na maioria delas judeus, que entendiam que certos alimentos não podiam ser comidos. Você vai ver que Pedro, por 3 vezes, é alertado pelo próprio Senhor que ele pode sim comer daquelas coisas que não são coisas imundas, mas era muito difícil. Era uma questão muito delicada para eles naquela época, o que eles poderiam ou não comer. Era mais ou menos uma questão que existe entre nós hoje sobre aquilo que a gente pode ou não beber. Não é verdade? Naquela época não tinha essa dúvida, mas hoje tem. Era algo muito delicado, que diferenciavam as pessoas. E nós sabemos pelo versículo 1 que nós precisamos aceitar, o texto fala, o fraco. E aceitar aqui no original quer dizer tome para si, traga para perto, conviva, não despreze, incentive, instrua, não julgue, não despreze. A grande pergunta que talvez a gente tenha que fazer nesse texto é: quem são os fracos? Quem são os fracos nesse texto? Que nós não devemos julgar, nós não devemos condenar, nós devemos trazer para perto, nós devemos conviver. Quem são? São os que fazem as coisas que nós julgamos erradas? São os que comem carne, porque na verdade o comer carne aqui é só um exemplo, mas o comer carne é uma figura dessas divergências que nos afastam. São aqueles que tomam uma cerveja, são aqueles que usam roupa curta. Quem é que é o fraco? É aquele que tem a tatuagem? É aquele que não vem no culto para ir no show? Quem é o fraco? É o que vai na festa em dia de domingo? Quem é o fraco? E o texto nos responde. O texto fala, por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come somente verduras e legumes. Quem é fraco? Tudo que você faz, quer seja comer ou beber, deve ser para a glória de Deus. Mas aqui o fraco, Paulo fala que é aquele que não entendeu a graça de Deus. É aquele que vive debaixo de regras. É aquele que vive um código de conduta, debaixo de determinadas proibições. Faça isso, não faça aquilo. Esse cara não entendeu ainda o que a graça de Deus trouxe de liberdade para ele. E o texto fala assim, olha, não tem nada que nós possamos fazer que vai nos afastar dessa posição que nós conseguimos em Cristo Jesus. As pessoas que vivem essa vida de proibições, muitas vezes são hipócritas, que não tiram
suas grandes traves e ficam apontando o cisco no olho dos outros. Outras vezes são covardes, que apontam o pecado dos outros para encobrir o seu, mas na verdade tem uma grande de uma inveja, porque queria mesmo é ter coragem para viver o pecado que o outro está vivendo. São grandes julgadores. Esses são os fracos. Esses são aqueles que ainda não entenderam a graça de Deus. Mas eles não têm o direito de julgar uns aos outros. Você não tem o direito de agir. Isso já foi dito para nós no capítulo 12, como se nós fôssemos superiores. Como se nós, que somos aqueles que entenderam a graça de Deus, vemos esses outros irmãos como pessoas que não entenderam nada. Esse irmão aí não entendeu nada ainda. A palavra fala, nós precisamos encontrar um caminho. Nós somos os que somos pela graça de Deus. E o versículo 3 fala o seguinte: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o criou. E aqui nós temos uma virada de Paulo, porque apesar do irmão mais fraco estar bem claro nesse texto, eu tenho certeza que se você é o irmão mais fraco, você pensa que você é o mais forte. Que esses irmãos que vivem debaixo de tantos legalismos, de tantas obrigações, debaixo de tantos rituais, de cumprimentos e normas, se acham superiores aos outros. Por isso que o texto fala, você que só come verduras e legumes, não deve condenar quem come de tudo. Não deve viver essa vida, não deve tratar com desprezo. Se você é o mais fraco, também não faça isso com o mais forte. Por quê? Porque a palavra fala que Deus o aceitou. E é o mesmo verbo que, quando é usado no primeiro versículo, fala, aceitem uns aos outros. Deus tomou a cada um de nós para si. Deus colocou a cada um de nós ao seu lado, e Ele fez isso. A palavra fala no capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele nos aceitou. Quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Cada um com o seu pecado, cada um com a sua deficiência, cada um para a sua inclinação. Porque a palavra fala que nós pecamos quando nós somos induzidos e chamados e seduzidos pelas nossas próprias inclinações. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu ponto fraco. Mas todos nós chamados, todos nós conquistados, todos nós justificados, todos nós tivemos os nossos pecados perdoados lá atrás, quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E às vezes nós nos esquecemos que a fé que nós professamos não está naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Que o evangelho que nós vivemos pela graça de Deus. A graça de Deus igualou a todos nós, irmãos. E nós vimos isso em Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas, Ele traz para perto as pessoas, Ele chama as pessoas, não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver com esse conjunto de regras. Não tem nada a ver com as obrigações. Não tem nada a ver se você come ou não legumes. Não tem nada a ver com isso. A lei de Moisés e os profetas dão exemplo do seguinte, dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que Ele trata com todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. É por meio da graça que nós somos salvos. E porque nós somos aceitos pela graça e não pela prática dessa ou outra norma de conduta, é que nós também devemos aceitar os nossos irmãos. Se Deus aceita os nossos irmãos, quem somos nós para desprezar? Quantas pessoas você riscou da sua convivência porque você não tolerava a imaturidade espiritual dela? As ignorâncias espirituais dela. Quantas pessoas podiam ser edificadas na convivência? Quantas pessoas, quantos irmãos nós deixamos para trás? Quantos irmãos nós deixamos para trás na nossa caminhada com Cristo? Que perdemos o amor, perdemos a convivência. E agora o princípio de Paulo é o seguinte: nós não devemos desprezar
ou menosprezar um irmão que ainda não entendeu a graça de Deus. Pode ser que você tenha vindo de uma vida muito legalista. Pode ser que você também já tenha sido essa pessoa. E porque você sabe aquilo que você viveu e o julgo que havia sobre você, a sua tendência hoje é rechaçar, é desprezar. Mas se foi pela graça de Deus que nós fomos alcançados, se foi pela graça de Deus que nós fomos eliminados, foi pela graça de Deus que nós fomos libertos de tantas imposições, de tantas loucuras, se foi pela graça de Deus que hoje nós temos o entendimento mais esclarecido da verdade, sabemos que essa graça deve nos ajudar a amar, a trazer para perto, a aceitar aquele que hoje é mais fraco, como um dia nós éramos, porque Deus o aceitou. E o versículo 4 pergunta por último: quem é você para se colocar de juiz do escravo de alguém? Quem é você? O que você pensa que você é? O que você pensa que esse entendimento todo que você tem o faz superior ou diferente dos outros? Quem é você para julgar aquele que pertence a Cristo, o nosso Senhor? Nós somos os seus servos, nós somos aquele que o servimos. E o texto fala, se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. E a palavra de juiz aqui é aquele que separa ou discrimina, para formar ou emitir um parecer e depois considerar as particularidades de cada caso. Nós fazemos isso com as pessoas direto, irmãos. Nós julgamos uns aos outros direto. Essa palavra é especificamente sobre os nossos irmãos, mas nós julgamos a todos aqueles com quem nós nos relacionamos. O que ele faz? Qual é o grau de instrução? Quanto mais ou menos ele tem de cultura, de inteligência. E nós vamos fazendo um juízo de valor se aquela pessoa serve ou não para a gente. E essa palavra vem para dizer que nós não podemos julgar uns aos outros. Nós precisamos nos certificar que nós podemos e só somos autorizados a amar. A palavra não nos autoriza a julgar, a discriminar, a afastar, a rechaçar. Ela nos autoriza a amar. E amar sem hipocrisia. A viver uma vida de edificação, de instrução, de encorajamento. E se você conhecer o legalismo, você vai saber o que é uma máscara. Você vai saber o que é você ser aceito pela sua performance, pela sua assiduidade nos cultos, pela roupa que você veste, pelo seu evangeliquez, pela sua oração, pela impostação da sua voz. Você vai entender o que é isso. O que é ser aceito pelos meus méritos e pelas minhas ações? Que fardo difícil era para nós carregarmos. Que vida difícil era. Quantas pessoas se escondem atrás de cargos? Quantas pessoas se escondem atrás de instrumentos? Quantas pessoas que têm que lidar constantemente com um orgulho espiritual de julgar os outros inferiores a si mesmo, porque ele não faz aquilo que eu consigo fazer, ou porque ele faz um monte de coisa que eu já não faço mais. E nós vamos vivendo assim sempre numa vida de competitividade, de afastamento, de julgamento, de cisão, de separação. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é amor. O reino de Deus somos todos nós entrelaçados, vivendo a realidade do Evangelho. Não é uma vida onde um está sob o outro, onde eu faço jejum e você não faz, onde eu oro X horas por dia, onde eu fiz o curso bíblico que você não fez, onde eu sou formado pela teologia não sei aonde, você não é. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é nós vivendo em unidade. É nós sabendo, cada um de nós, que nós temos um lugar no corpo. E que pela diversidade do corpo nós podemos nos abençoar e edificar uns aos outros. E o texto termina dizendo o seguinte: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar ao Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças. Porque nenhum de nós vive para si mesmo.
e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos ou se morremos, nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E essa é a grande afirmação do Evangelho. Que tudo que nós fazemos e tudo que nós deixamos de fazer, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Talvez esse seja um bom julgamento na sua vida cristã, na sua peregrinação. O que eu faço? Essa liberdade que eu digo que eu tenho, traduz glória para Deus? Deus é glorificado nisso? Quando eu falo dessa maneira, quando eu vou nesses lugares, quando eu como essa comida, quando eu bebo essa bebida, Deus é glorificado através da minha vida? Porque nós temos um Senhor. Nós não somos de nós mesmos. A liberdade que a gente tem não é para a gente fazer o que dá na nossa telha. A liberdade que nós temos, que livres do pecado, agora nós podemos fazer a vontade de Deus. Porque antes, presos no pecado, nós só fazíamos a vontade da carne e a vontade do diabo. E vivíamos conforme o curso desse mundo. Mas agora, livres do pecado, nós podemos correr para Deus e fazer a vontade de Deus. Tudo que eu faço, quer seja eu forte, ou quer seja eu fraco, eu faço para a glória de Deus, porque eu tenho um Senhor. Nós não somos e não vivemos mais para nós mesmos, nem morremos mais para nós mesmos, mas nós vivemos e morremos para o Senhor. A liberdade da graça não é para eu fazer o que eu quiser, mas para eu fazer o que Deus quer. E 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto, use o seu corpo para a glória dEle. E aqui está a nossa liberdade, irmãos. Essa é a nossa liberdade. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus sempre nos aponta para um caminho de santidade. A graça de Deus sempre nos leva para longe do pecado. A graça de Deus sempre nos leva para perto de Deus. Aonde eu antes vivia de acordo com os meus pensamentos, mas hoje a palavra fala que eu fui comprada e foi pago um preço, e eu não pertenço mais a mim mesmo. E o meu corpo, a minha vida, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, tudo que me envolve, deve refletir o senhorio que existe sobre mim, que é o senhorio de Cristo. Nós somos sua propriedade. Nós pertencemos ao Senhor. Então, aqueles que amam ao Senhor, quer tenham liberdade, ou quer tenham um certo cumprimento de normas. O texto fala assim: fazem isso porque amam ao Senhor. Dedicam suas vidas. São pessoas consagradas. O que nós tantas vezes rechaçamos são talvez pessoas que dedicam a sua vida com todo o seu ser, para viver e honrar ao Senhor, são mais zelosas. E Deus aceita cada prática dessa como adoração, porque Ele já os aceitou na cruz do Calvário. A graça vai sempre nos levando para o governo de Cristo. Acontece que nós estamos sempre transitando entre dois pontos extremos. E vocês vão ouvir eu falar isso algumas vezes. No meio do caminho há a graça. Mas há um princípio da libertinagem, que às vezes aqueles que tiveram tantos anos de legalismo caminham para esse extremo e se chafurdam lá. Nessa libertinagem, e eu penso que eu sou forte, eu vou vivendo como eu quero. Eu faço o que eu quero. Todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus anseios. Eu não vivo para Deus e para a sua vontade, eu vivo para mim mesmo. E para as minhas vontades. E de vez em quando, eu vou lá visitar Deus, na casa dele, que é a igreja aqui. Alguns pensam assim. Mas eu não vivo uma vida debaixo do senhorio de Cristo. Eu não sou salvo pela performance mesmo. Não tem nada que eu faça para Deus me amar mais. Eu já fui salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a libertinagem.
que faz com que as vidas e as pessoas estejam cada vez mais descompromissadas com Deus, mais descompromissadas com a sua palavra, mais descompromissadas com os irmãos, mais descompromissadas com as igrejas locais, mais descompromissadas com a santidade, mais descompromissadas em ser sal e luz no mundo. É a liberdade que nós chamamos de libertinagem. E essas pessoas chamam essa libertinagem de graça. E há um outro extremo, o extremo do legalismo, que nos leva a viver uma vida de cumprimento de normas, de código de conduta, de máscaras, de orgulho, de soberba. É uma vida onde nós somos sempre críticos, apontando o dedo, apontando o pecado dos outros, não vivendo uma vida de confissão, não vivendo uma vida transparente, não colocando a nossa vida para partilhar as nossas dores, as nossas angústias com nossos irmãos. Nós somos super homens, super mulheres, super espirituais, está sempre tudo bem na nossa vida, porque Deus é maravilhoso. E vivemos essa vida de conquistas, escondendo os nossos fracassos, mantendo uma performance espiritual, e somos personagens. Mas um dia a casa cai. Porque nada que não esteja sustentado pelo evangelho genuíno, não esteja sustentado por Cristo. Quando bate a chuva, quando correm os ventos, quando sobe o rio, a casa cai. A casa cai. Nós só podemos construir a nossa vida debaixo da graça de Deus. Construir a nossa vida em cima das palavras de Jesus e do exemplo de Jesus, que nos faz viver da fé, mas nos livra de julgamentos, nos livra das pressões, nos livra das imposições, nos livra dos rótulos, e faz com que a gente desfrute do seu perdão e da sua aceitação. Por isso que Romanos 12, 1 e 2, é a chave para todo o resto desse capítulo. Porque através da minha mente renovada, para que eu possa viver como Cristo, amar como Cristo, pensar como Cristo, ter a compaixão de Cristo, viver como um agente divino nas minhas relações, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, com os irmãos, através dessa vida genuína, de confissão, do pecado sendo arrancado todos os dias da minha vida, de eu vivendo essa justificação que é pela graça, é que eu posso entender e ser quem eu realmente sou, e aceitar o meu irmão. Porque um dia, ele também foi como eu sou hoje. Hoje ele já cresceu, hoje ele já é mais forte. Nós precisamos ter essa visão. Mas a graça, irmãos, ela não escandaliza. A graça, ela não ofende. A graça, ela não machuca. A graça não choca. A graça, ela traz os irmãos um para perto do outro. E tem um versículo que fala sobre isso, em 1 Coríntios 8, versículo 9 e 11 a 13. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, eu nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja causa do pecado dele. E aqui está o grande equilíbrio que une fracos e fortes. É o amor, irmãos. É o amor. Porque se eu tenho um irmão que é fraco e que pode cair pela minha conduta, por causa dele, por amor a ele, a minha conduta vai glorificar a Deus, se eu puder me abster dessa ou daquela coisa. Esse amor, onde um agrega, onde um traz para si o outro, é que vai fazer com que nós possamos aprender a viver como corpo de Cristo. A renovação na nossa mente, então, não vai fazer só eu amar e orar por aqueles que me perseguem.
A renovação na minha mente não vai fazer só com que eu não seja uma pessoa vingativa, que eu pague o bem para aquele que me faz mal. A renovação no meu entendimento não vai fazer com que eu me submeta aos governos e às autoridades. A renovação no meu entendimento, como nós temos visto, não vai fazer só com que eu viva de acordo com uma consciência brilhantada pelo Evangelho e que eu viva em amor, mas essa renovação do meu entendimento não vai permitir que o irmão mais fraco tropece por causa dessa liberdade que eu tenho. Eu não vou chocar os outros com essa liberdade que eu digo que eu tenho, essa liberdade que eu encontrei debaixo da graça. Eu não vou rejeitar os meus irmãos, aqueles que amam a Jesus e que servem a Jesus e que se consagram, que devotam as suas vidas para servir ao Senhor. Ainda que no meu entendimento eu julgue como legalismo, porque a palavra fala que Deus honra e Deus os aceita. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso entendimento, para que a nossa boca seja uma boca que profere bênçãos, ao invés de maldições, ao invés de críticas, ao invés de julgamentos. E nós devemos checar hoje o nosso espírito. Minha mente tem sido renovada? Quem eu sou? Eu sou aquele que pensa que é forte e que está vivendo cada vez mais distante de Deus e da sua palavra. Eu sou aquele que pensa que tem liberdade e que tenho vivido uma vida sem ouvir a voz do Espírito Santo que me chama para a santidade. Eu sou aquele que pensa que é forte, julga, critica e tira sarro do irmão que vive em consagração à palavra. Quem eu sou? Será que eu sou forte? Ou que eu sou fraco? Que o Espírito Santo possa nos alertar, irmãos, para que mais uma vez, nos relacionamentos que nós temos uns com os outros, e com aqueles que professam a Cristo como Senhor, nós possamos viver para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito de que nós tenhamos o mesmo coração.